Flamengo sub-20 e Fluminense misto. O que esperar desse Fla-Flu, gente? Ricardo Galego. Então, né? Vamos falar sobre esse Fla-Flu. O Flamengo vai estar com a equipe sub-20 jogando o Cariocão. Deu férias, né, para os jogadores titulares. Então o Flamengo está tentando, já que teve uma não renda por causa da falta de público, o Flamengo está tentando garimpar os jogadores da base para complementar o elenco titular. Então é uma oportunidade de ouro para esses meninos poderem jogar. E em relação ao Fluminense, eu acho que é o início de trabalho, é do Roger, né? O Roger Machado, eu gosto muito dele, eu acho ele um técnico que gosta que o time dele jogue bola, né? Eu acho que ele é um técnico, sempre foi um técnico muito propositivo. A questão do resultado, sempre atrapalhou muito ele também, porque ele não conseguiu dar muito resultado, né, com essa metodologia de jogo. Mas o que eu espero desse Fla-Flu é um jogo bastante movimentado, um jogo aberto, um jogo onde o Fluminense até tocou com a escalação, provável escalação, tá? Que possa entrar na partida, que é Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos. Yuri André, Michel Araújo e Ganso. Na frente, o Fernando Pacheco e o Caio Paulista. É um time misto também, os principais jogadores não estão também disputando o Carioca, e eu acho que também serve para a oportunidade para essa molecada do Fluminense se firmar e ser importante para a Libertadores. E acho que também o Fluminense tem depositado muita fé no Ganso, né? Que o Ganso retorne das cinzas e tente ajudar o time também. Então, o interessante desse jogo é ver qual vai ser a postura dos jogadores do Fluminense e qual vai ser a postura do Paulo Henrique Ganso. E você, Matheus? Pô, eu acho que o Ganso é outro, né? Que a gente fala, não, o Ganso. Pô, o cara já tem 30 anos. E todo mundo ainda coloca expectativa nele. Eu acho, no mínimo, um pouco precipitado. Mas eu acho que esse time do Fluminense me agrada. Eu gosto muito do Michel Araújo. Michelzinho, eu chamei de Michelzinho. É um jogador que para mim poderia ser titular. O Pacheco também é um jogador que sempre que entra dá um calor ali pelos lados do campo. É um jogador muito interessante. Eu fico curioso para saber que o Ricardo falou do Roger, do sistema propositivo dele. Que vai ser uma ruptura, né? O torcedor do Fluminense, que vem do Aldair e agora do Marcão, que não são estilos de jogo muito propositivos, e agora vai ter um técnico que é. Então, me chama muita atenção para ver como vai ser esse time do Fluminense num estilo de jogo completamente diferente dos técnicos anteriores. E você, Gabriel? O Fluminense sempre, desde que o Marcão assumiu, como foi falado aí pelo Matheus, né? Ele tem uma proposta de acertar muito bem sua marcação, e alguns jogadores passaram a render mais quando acertou a marcação. Liberava o corredor para os laterais, como por exemplo o Calegari, como o Egídio. O Egídio joga bem, né? Parece tão estranho, né? Torcedor Fluminense, sério, eu fiz um vídeo e o torcedor Fluminense ficou até estranho quando eu falei isso. O Egídio jogando bem. Mas, enfim, ele tá jogando muito bem, certo? Tá apoiando bem, fazendo simples, né? Não tá fazendo cruzamento bem feito. E também vale destacar as crias de Xerém. As crias de Xerém também, que são jogadores aí que estão rendendo muito bem, como por exemplo John Kennedy, um jogador muito interessante. Eu só não gostei dele ter feito gol no Ceará, mas tirando isso, né? O primeiro gol para ser bem comemorado aí, né? E também vale ressaltar o Martinelli, sim, mas o Martinelli, que eu lembre, não posso estar errado, ele tá lesionado, eu acho, né, mas é um jogador de muito futuro aí. Espero que não seja aí outro Gustavo Blanco, por exemplo, né, que foi pro Fortaleza, tipo, ele se lesionou, né, e depois nunca mais voltou a ser o destaque que ele era antes, né, e sobre o Flamengo, para complementar, né, o Flamengo tá jogando com a equipe aí considerada reserva, sub-20, sub-23, por aí, né? Uma seleção, um time mais novo, né? E você pode citar aí, por exemplo, alguns jogadores de destaque, né? Por sinal, uma notícia que eu ouvi de última hora, interessante compartilhar aqui com vocês, para não esquecer depois, o Natan pode estar indo para o Red Bull Bragantino, né? E isso mexeu com a torcida do Flamengo, inclusive, né? Mas eu ficarei com o Natan, claro, né? Mas o Flamengo tem uma meninada muito boa, aquele Rodrigo Muniz, um centroavante muito bom, além do
Lázaro também é muito bom jogador Que também. fez o gol no título mundial sub-17, que foi no Brasil, lá em Brasília. Sim, eu lembro. O Gabriel Verón foi eleito o melhor jogador da competição, né? Isso Pois aí. é, mas a tendência, eu creio, certo? Eu creio num jogo, apesar do Flamengo ter um time titular o melhor do Brasil, acho que ninguém questiona isso, mas vale ressaltar também que estão se poupando ainda. Como a gente comentou no começo da live, na temporada, os times ainda estão se transitando para o começo. Né? Alguns jogadores ainda estão voltando, alguns ainda não vão render o que se espera ainda, porque ainda estão sem ritmo. Então vale ressaltar isso também. Então eu tenho previsão assim de que vai ser um jogo mais equilibrado. Sim, e o Fluminense, né, eu até fiz um vídeo também sobre isso. É um time que também está usando muito bem sua base. Então eu gosto muito de citar isso, sabe? Porque é assim que você revela vários talentos, né? Se não me falha a memória, tinha vários jogadores da base, né? O Marcos Felipe, o Calegari, você pode citar aí também o John Kennedy, o Martinelli e também o Luiz Henrique. São jogadores aí, já citei 5. Acho que era isso que tinha no meu vídeo que eu tinha falado, né? Sobre o Fluminense usando sua base para suprir as carências de setores do seu elenco. Então é muito importante isso. Só uma possível escalação do Flamengo para o jogo de domingo é Gabriel Batista, Mateuzinho, Noga, Natan e Ramon. Hugo Moura ou Daniel Cabral, João Gomes e PP. Michael, Rodrigo Muniz e Lázaro. Michael é o cara que não vingou ainda, né, no Flamengo, e tá jogando junto com a molecada. E aí o João Vitor fez uma pergunta pra gente aqui. Pegando esse exemplo do Ganso, de talvez ele dar uma volta por cima, é possível acreditar numa volta por cima do Michael? Ricardo Galego, o que você acha disso? Sim, super. O Michel é novo, o Michel é bom de bola. Eu acho que ele deu uma entrevista hoje que ele falou uma coisa que ele só é reserva porque ele tá atrás dos 4 melhores atacantes do Brasil. Ele é reserva porque tem Bruno Henrique, Gabigol, Pedro. Eu acho que ele colocou o Vitinho nessa conta também, mas eu não sei. Acho que ele colocou o Everton Ribeiro, eu acho. Everton Ribeiro, né? A questão é loucura. Eu já ia dizer. Acho que nem ele seria corporativista a esse ponto. Exatamente. Mas então, eu acho que o Michel tem tudo, tem idade, tem bola e tem oportunidade de conseguir dar a volta por cima, o João. E é interessante que nesse time de base, né, ele acaba sendo protagonista, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para um jogador que quer mostrar serviço, porque ele acaba sendo a principal fonte de jogada, então a bola nele o tempo todo para tentar criar alguma coisa, né? Então eu acho que é super válida essa pergunta, é super válida a volta por cima do Michael. Você, Matheus, o que você acha disso? Pô, eu não sou muito fã do futebol do Michael, acho que ele jogava bem no Goiás, justamente porque ele era protagonista de time, ele era muito acionado, ele recebia, sei lá, vamos lá, ele recebia 30 bolas por jogo, ele tentava 30 lances, ele acertava 3, 4 e fazia 2 gols, uma assistência, enfim. No Flamengo, ele recebendo 6 bolas por jogo, ele perde, passa errado, ele não tem um jogador com muito boa decisão, mas eu acredito que ele possa, assim, dar a volta por cima, ele joga no melhor elenco do Brasil, por mais que o Vitinho dê enfim. Ele joga no melhor elenco do Brasil, ele tem um potencial para crescer, porque ele joga com gente boa. Então ele pode sim dar uma volta por cima, mas eu, particularmente, não acredito que ele dê. Mas o Gabrielzinho falou do Blanco, pô, o bicho era fera no Cartola, eu lembro dele de 2019. Jogou pra caramba, roubava a bola pra caramba, chegava na frente. Eu só me arrependi de falar do Blanco porque ele foi contratado pelo Fortaleza, né? E você já entendeu. Vocês já entenderam aí, né? Eu falei do Ceará, agora eu falei do Fortaleza. Aí aqui, né? Mas fico feliz pelo futebol do meu estado. Não tenho nada contra um time rival assim, não. Né? Sempre na paz, né? E sobre o Michael, né? Eu acho sim, eu concordo com boa parte aí do que o Matheus disse. Eu acho que no Goiás ele se sobressaía, porque o elenco não não tinha tanto destaque assim, né? Tudo bem, tinha alguns jogadores bons, mas jogadores bons mais no sentido da defesa, né? Aquele time do Goiás tinha o Tadeu, né? Que fez também um ótimo Brasileirão nessa última temporada, mas ele também se destacou na retrasada também. Entre outros jogadores se destacando aí, mas nenhum era tipo o Michael. O Michael, se não me falha a memória, em 2019, ele foi o melhor driblador do Campeonato Brasileiro. Foi o maior driblador.
mais dribles certos. Então, uma estatística que chama bastante atenção, né? O Michael, às vezes o jogador ele pode render mais no clube, né? Por ele não sentir muita pressão, né? Mas jogar no Flamengo você tem que colaborar porque é uma torcida muito grande, né? Uma torcida que tem grandes expectativas, tem fome de títulos, é uma coisa natural. Mas eu acho sim que ele pode, quem sabe aí, com essas chances no Carioca, convencer e dar a volta por cima. O Roger Ceni não escalava muito ele, mas eu acho sim que ele pode render mais. Eu acho que tudo parte por confiança, sabe? Tipo, você precisa engatar uma sequência de jogos positivo ali e ele tem potencial para O próprio discurso dele é 100% conformista, do tipo, tô aqui na reserva, pra mim tá ótimo. Isso pra mim já chama muita atenção. De um cara do time que chegou e não rendeu no início foi o Rony, né? O Rony, a gente tinha tristeza de ver o Rony jogando no início, porque ele não acertava um passe. Só que a partir do momento que, claro, teve a mudança de comando técnico e ele começou a ganhar confiança, fazendo jogos bons, mudando a posição dele, ele começou a render mais. Só que a torcida tem que entender que ele é daqui até ali. Ele não é um craque. Ele é um bom jogador esforçado, ponto. Mas o ponto que eu quero ressaltar é a confiança. O Michel, talvez no Carioca, fazendo jogos melhores contra times de menor expressão, ele ganha confiança para jogar um brasileiro bem. Creio que ele pode, sim, dar a volta por cima aí e conseguir se desempenhar. Pô, o melhor lance dele no Flamengo foi aquela pedalada no final do Carioca do ano passado. Aquela pseudo pedalada.